Pessoal, bom dia, boa tarde, seja lá o que for, né? Vamos dar uma olhada aqui em alguns editoriais, né? Segundo o site O Tempo, os Estados Unidos querem que o petróleo não vá para inimigos, citando o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Segundo a Neofeed, o Trump quer o petróleo da Venezuela, mas a missão será difícil. Segundo a BBC, o Trump quer o petróleo da Venezuela, mas por que o seu plano não vai funcionar? Ou melhor, será que o seu plano vai funcionar? Segundo a CNN Brasil, o Trump quer que as petrolíferas dos Estados Unidos voltem à Venezuela. Não será fácil. Ou seja, todos esses portais de notícias aqui, eles já assumem de antemão que o objetivo dos Estados Unidos é o petróleo. Né? Eu vou tentar argumentar que não é isso. Né? Embora envolva o petróleo sim, mas não é esse o objetivo. Né? Olha, não existem estatísticas oficiais da operação dos Estados Unidos no Caribe e na Venezuela até o presente momento, né? Mas existem fontes indiretas de jornalistas que depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Segundo essas fontes indiretas, em 2025, os Estados Unidos teriam gasto cerca de 600 milhões de dólares, né? Segundo essas fontes indiretas. Isso em 2025, né? Com a navegação dos suas embarcações de guerra, com seus mísseis disparados contra lanches que não transportavam pescado da Venezuela, mas sim pó branco, né? E tudo isso. Bom, isso para quem entende um pouquinho de guerra, né, é uma cifra bastante modesta, né, por enquanto. Né. Agora, se tu pensar em termos de uma ocupação, uma invasão, tá, nós queremos dominar o petróleo de um outro país. Nós temos que ter uma ocupação, temos que combater os insurgentes, temos que criar uma infraestrutura, temos que manter tropas lá. Tudo isso, né, pode se estimar num custo de 100 bilhões de dólares, né? Pode ultrapassar isso. Agora, se tu pensar no longo prazo, quando eu falo longo prazo, é uma década, né, pelo menos, né? Tu pode botar isso aí para $1 trilhão fácil. Tá lembrado do Afeganistão? O Afeganistão já tem dados oficiais por aí, basta pesquisar, né? Se coloca como 2 trilhões e 300 bilhões de dólares gastos para manter toda aquela operação de guerra dos soldados dos Estados Unidos, toda aquela rede de abastecimento, toda aquela estruturação das cidades, né, durante 20 anos. 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. Né? Vocês acham que seria muito menos na Venezuela? O que poderia se fazer com esse dinheiro aí, ao invés de toda essa máquina de guerra? Simplesmente comprar petróleo. Muito mais barato. E provavelmente por muito mais tempo. Mesmo petróleo com o preço do barril no topo. Mesmo ao custo, vamos supor, aí de $100 o barril. Tá? Tu vai ficar pelo menos o dobro do tempo que tu ficou no Afeganistão com essa cifra aí. Sabia disso? Basta calcular. Olha, vamos lá, né? As sanções. As sanções que os Estados Unidos impôs à Venezuela, né? Elas foram individuais com relação ao Nicolás Maduro, né? Elas foram financeiras, eliminando crédito, inclusive para a companhia petrolífera, né? A PDVSA, que é a petrolífera, a Petrobras da Venezuela, digamos assim, né? Sanções comerciais, ou seja, bloqueando exportações da Venezuela para os Estados Unidos, né? E teve as sanções específicas com o petróleo. As sanções específicas com o petróleo, elas endureceram em 2017, ou seja, em termos históricos, recentemente, ontem, né? Por que foi assim? Porque, meus caros, os Estados Unidos também não podem ficar sem petróleo, né? Por mais que se odeie regimes que são anti-americanistas, tu não pode ficar sem petróleo. Só que em 2013 começou uma revolução do xisto nos Estados Unidos, ou seja, a extração de petróleo e gás a partir do xisto, que é um outro tipo de combustível fóssil, né? Uma técnica conhecida como fracking, né? Tem um livro excelente sobre isso, chamado O Novo Mapa do Mundo, né? E
tem várias matérias na mídia aí comentando isso, né? Basta digitar lá óleo de xisto, fracking, autonomia energética, vai ter um monte de fonte dando referência sobre isso, né? Em 2019, os Estados Unidos conseguem essa autossuficiência. Eles continuam importando petróleo, entendeu? Eles têm reservas, mas se houvesse uma crise mundial, uma terceira guerra mundial, como muitos advogam aí, né? Muitos acreditam, os Estados Unidos teria petróleo suficiente a partir do seu próprio território, entendeu? Isso desde 2019. Daí a retaliação contra o regime de Maduro, né? Eu não gosto de dizer regime bolivariano, porque embora esse seja o nome adotado, Simão Bolívar não era da mesma estirpe ideológica do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro, né? Mas ditadura venezuelana, né, ela passa a ser rechaçada de modo mais consistente a partir de 2019, ok? Então, vamos fazer aqui, né? Se utilizássemos apenas os 600 milhões de dólares gastos no ano de 2025 nessa operação militar, né, nós teríamos como importar petróleo para apenas 4 dias. Né? Se o preço do barril fosse menos que 100 dólares, vamos supor metade, né, tu teria petróleo, obviamente, para 8 dias. Tá? Agora, bom, mas então vale a pena a ocupação, né, Anselmo? Vale a pena porque daí tu tem petróleo para muito mais tempo. Sim, mas ao custo, vamos pensar aqui, né, de trilhões de dólares, entendeu? Agora, por outro lado, com o preço do barril lá em cima, 100 dólares, né? Utilizando o mesmo recurso que tu utilizou para manter as tropas americanas no Afeganistão, ou seja, 2 trilhões e 300 bilhões de dólares, tu teria petróleo para quase 40 anos. É muito mais fácil importar. Veja bem, a maior parte das pessoas que criticam os Estados Unidos, né, ela diz, é o capitalismo, é o capitalismo. Meus caros, capitalismo é um objetivo lucro. As pessoas que estabelecem relações capitalistas, né, elas não objetivam lucrar. Então, se é para lucrar, use o cérebro, rapaz. Basta comprar, entendeu? A questão não é essa. A questão, para discutir isso, mereceria um outro vídeo, né? Falando sobre a questão da China, né? É interessante bloquear o acesso da China a mais recursos energéticos, né? Pondo ela de joelhos, né? Por outro lado, fazendo uma operação contrária, é interessante aumentar a exportação de petróleo para baixar o preço do barril e com isso prejudicar a Rússia, que depende enormemente da exportação de petróleo, né? Aliás, isso já foi feito na década de 80, quando a União Soviética, né, controlada principalmente pela Rússia, não tinha alimento nem nas prateleiras de Moscou. E daí Mikhail Gorbachev foi obrigado a recorrer ao FMI, que emprestou na época a cifra de, se não me engano, 100 bilhões de dólares, que seria muito mais hoje por causa da correção da inflação, né? E isso foi condicionado, que isso era um crédito, né? Não era dinheiro espécie. Isso foi condicionado a não reprimir os movimentos sociais dentro do espaço da União Soviética. Então teve a reestruturação econômica, a perestroika, depois teve a abertura política, a glasnost, né? E aí foi a pá de cal no sistema soviético. Ou seja, da mesma forma, os Estados Unidos pode fazer isso hoje em dia, aumentando enormemente a produção e a oferta de petróleo. Então, aí sim tu tem a ligação com o petróleo, mas não para os Estados Unidos absorver para si em consumo interno. Entendeu a diferença? Tá? Mas esse é apenas um aspecto da questão toda da geopolítica. A gente pode, em outro vídeo, digressar mais. Agora é o seguinte, se você não concorda comigo, né? Ao invés de fazer uma crítica ideológica rasa, vai além. Procura dados com fontes, né? E utilize uma metodologia que prove que a minha é falha. Né? Saia desse discurso de QI, de ungulado ou psitacídio, né? Que fica apenas repetindo slogans ideológicos. Entendeu? É isso, pessoal. Até mais.